A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um comentário, mais um vídeo para poder acrescentar na sua vida. E hoje a gente quer bater um papo com você, professor da EBD. Até rimou, queremos falar com você, professor da EBD. Eu tenho recebido pessoas na nossa igreja para congregar conosco e eu tenho visto assim, muito assim de forma corriqueira, as pessoas alegando que não tem escola dominical da onde eu vim, da igreja que eu vim não tem escola dominical, e a gente vai pesquisando a fundo e a gente vai vendo que a escola dominical realmente em muitas denominações não existe mais. A nossa famosa EBD tem respirado por aparelho em algumas denominações e outras já foi sepultada literalmente. E é muito importante, você que é professor de EBD, que você consiga mensurar ou pelo menos dimensionar um pouco da importância que é a escola bíblica dominical. De todos os cultos, por exemplo, da maioria das denominações, a escola dominical é o único culto onde quem tem dúvida pode levantar a mão. É o único trabalho de ensino, melhor dizendo, onde um diálogo é constituído de forma franca. Num culto público domingo, dificilmente alguém levantaria a mão para falar: pastor, não entendi, ou pregador, não entendi. Na escola dominical há essa possibilidade. Portanto, há um desenvolver de ensino muito grande na escola dominical. Então a escola dominical é fundamental e você que é professor de EBD, é importantíssimo para a saúde espiritual de qualquer congregação. Então, sendo assim, vamos trabalhar aqui nesse vídeo os 7 verbos que não pode faltar na vida de um professor de EBD, tá certo? O primeiro verbo é o verbo ler. Aí você diz assim: poxa, pastor Paulo, mas ler é óbvio, né? Todo professor vai ler. Depende. Tem professor que, ao pegar o tema da lição, por exemplo, sobre perdão, ele olha, já leu, já estudou, tem experiência pessoal do assunto, nem lê a lição porque o tema lhe sugere um certo conforto. E isso é um grande erro, porque existem várias visões, várias vertentes. A palavra de Deus é inesgotável, é infinita, que talvez aquela lição quer levar e por você não ter lido, você fica perdido na hora de lecionar. Então leia a lição. E quando eu digo ler, eu me refiro a ler mais de uma vez, ler todas as referências bíblicas, de todos os subsídios, todos os auxílios, tudo sobre aquela lição, que aí você vai com mais segurança, tá bom? O segundo verbo que não pode faltar na vida de um professor de EBD é o verbo compreender. Mas ler e compreender é a mesma coisa, pastor? Depende, creio que não. Por exemplo, não devemos andar segundo a nossa concupiscência. Se eu não sei o que significa a palavra concupiscência, eu li, mas não compreendi. Então, o professor de EBD, além de ler, ele deve compreender. E na tarefa de compreender, ele vai ter que fazer uso, por exemplo, de dicionários. Está vendo aqui um dicionário, por exemplo? Dicionário de língua portuguesa. E nessa compreensão, ele lendo a palavra, compreendendo o que significa, concupiscência, por exemplo, significa desejos carnais, incontroláveis, desenfreados. Eu entendi a palavra no dicionário, agora eu vou compreender o que eu li. Então é muito importante que você, professor, compreenda aquilo que você está lendo, tudo bem? Terceiro verbo que não pode faltar na vida de um professor de EBD é o verbo pesquisar. Se eu sou um simples aluno, estou indo para a EBD com a minha revista na mão, por exemplo, sou um aluno de EBD, estou indo com a revista. Eu posso me dar o luxo de não pesquisar, porque eu não sou o professor. O professor não, ele tem o dever de pesquisar. Ainda no assunto perdão, você sabia que existem doenças chamadas, sintomas psicossomáticos que são resultados de amargura, de falta de perdão? Então, quando eu faço uma pesquisa científica que comprova que o perdão adoece, olha como eu enriqueço, ou melhor, a falta do perdão adoece, olha como eu enriqueço a minha aula. Você está vendo como pesquisa é importante? E além da pesquisa, nesse sentido que eu estou colocando aqui, uma pesquisa paralela à lição, você tem que pesquisar pelo menos 2 versões da Bíblia Sagrada. Tem a ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, que é uma linguagem mais rebuscada, erudita,
né? Que a gente chama de equivalência formal na teologia, e tem a NVI, que é a nova tradução ou a nova versão internacional. São duas versões da Bíblia Sagrada diferentes. A ARC é mais erudita, ela viria, por exemplo, a palavra concupiscência, e a NVI é uma versão mais explicada, uma versão mais leve. Quando você lê os versículos nas duas versões, você consegue fazer uma interpretação melhor. Isso se chama pesquisa, tá certo, professor? Terceiro verbo que não pode faltar na vida do professor de EBD é o verbo interpretar. Não tenha medo de interpretar, meu caro professor, porque quem leu, compreendeu e pesquisou, aí sim ele faz a sua interpretação da lição. Isto é, ele vê o que ele pode ressaltar mais, aquilo que ele pode falar de acordo com o seu público, de forma mais rápida, mais direta, apenas ler. Então a interpretação é muito importante. Quem te colocou para dar aula, confia na tua interpretação. Confia que tu vai fazer uma interpretação bíblica e correta do texto. Então não tenha medo de fazer uma interpretação do texto dentro da coerência, da exegese, dentro da tua doutrina, para poder fazer, então, um grande momento de ensino na tua ministração, tá certo? O quarto verbo que não pode faltar na vida ler o primeiro, compreender o segundo, pesquisar o terceiro e interpretar o quarto. Quinto verbo que não pode faltar na vida do professor de EBD é o verbo explicar. Parece que eu estou falando mais do mesmo, mas não estou. Querido professor, o aluno não fez o caminho, não percorreu o caminho que tu percorreu, leu o dicionário, compreendeu. O exemplo ainda da palavra concupiscência. Eu não posso ler o versículo achando que todos sabem o que significa a palavra concupiscência. Então explicar é isso, é se ater a detalhes. Se eu estou explicando um texto, uma história, eu leio, eu explico aquela história. Aquelas frases famosas que a gente fala não pode ocorrer na tua e na minha aula. Como, por exemplo, uma frase famosa: ah, você já sabe do que eu estou falando. Às vezes ele não sabe. Outra frase famosa é: ah, você conhece o texto. Às vezes a pessoa não conhece. Então não parta do princípio dos seus conhecimentos que todos terão os mesmos, que não é verdade. Então explique a lição minuciosamente, explique o significado das palavras, explique aquilo que está no teu coração, tá bom? E nessa de explicar, você pode fazer valer de dinâmicas, cartolina, data show, explique a lição, tá certo? Sexto e penúltimo verbo, aplicar. Esse verbo aqui é um verbo que muita gente pula todos os demais e já vai direto para a aplicação. Cuidado com a aplicação. A Bíblia foi escrita num outro contexto, um contexto oriental, nós somos ocidental, um contexto totalmente diferente do nosso contexto, tá bom? Lá no Oriente não tem nada a ver com o contexto do Ocidente. Então, na hora de aplicar, tenha esse cuidado. Como, por exemplo, Moisés passou o Mar Vermelho. Ok, qual o mar que nós vamos passar? O Mar Vermelho simboliza o quê? Uma dificuldade para atingir a promessa, um empecilho, um milagre. Então, essa aplicação que a gente tem que pedir inspiração e instrução do Espírito Santo. E o sétimo e último verbo, professor de EBD, é o verbo aprender. Que uma vez que você leu, compreendeu, interpretou, pesquisou, explicou, aplicou, no fim de tudo, você acaba aprendendo. Então, meu caro professor, precisamos de você. Aprenda, ensine, se dedique, porque a EBD é, sem dúvida alguma, um departamento fundamental para a saúde da igreja. Tudo bem, professor? Deus te abençoe. Marque um professor amigo que você conhece, compartilhe esse vídeo, curta. Amém e Deus te abençoe em nome de Jesus.